E aí pessoal, tudo tranquilo? O vídeo de hoje é sobre esse multímetro da GVDA que recebemos para testes aqui no canal. Ele é um multímetro digital amperímetro do tipo garra. Dentro aqui da case ele vem dessa forma. O multímetro em si, a construção dele é excelente e perfeita mesmo. Aqui temos as pontas de provas, as proteções aqui dos terminais e aqui na ponta aquela capa que evita de um possível curto-circuito em um local que tenha bastante componentes bem próximos, né? Aqui temos também o cabo termopar para medição de temperatura. E também o manual. Esse manual ele é em inglês. Aqui na parte de trás da caixa tem todas as especificações técnicas deles. São 3 modelos. Um é o GD166A, o outro é o GD166B, que é esse que estamos fazendo o teste, e o outro o GD168B. A diferença entre eles é praticamente o GD166A, que na garra amperímetro ele não faz a medição de corrente contínua, beleza? Os outros dois modelos, eles têm as mesmas especificações técnicas, com uma única diferença no desenho da garra. O GD166B, a garra dele tem a abertura um pouco lateralizada. E o GD168B, a garra dele tem uma abertura central. Esse multímetro ele funciona com 3 pilhas do tipo AAA e elas não acompanham o produto. Para ter acesso ao compartimento das pilhas é aqui na parte de trás do equipamento e você tem que soltar esse parafuso aqui. Depois é só puxar a tampinha que ela sai. E aqui um detalhe, mas que eu achei muito interessante, é que no local do parafuso tem uma porca de latão. E isso com certeza vai aumentar bastante a vida útil desse fechamento. Depois é só colocar as pilhas aqui. E tá fechando o equipamento. Esse bip é que assim que você termina de colocar as pilhas, ele já liga automaticamente. Esse multímetro ele é bem compacto e ele tem uma pega muito boa, tanto na mão esquerda, que você consegue acionar a garra amperímetro aqui e tem acesso a um botão que tem aqui na lateral, como com a mão direita, que você consegue também acionar a garra e ter acesso fácil ao botão da lateral aqui. Para ligar o multímetro, basta pressionar o botão liga e desliga por alguns segundos e ele vai entrar na calibração automática e finaliza com o bip. Aqui ele já está no modo de função automática e nesse modo nós temos essas 4 funções que é a amperagem ou corrente, voltagem, resistência e o teste de continuidade. Lembrando que para amperagem e voltagem, o modelo 166B ele consegue trabalhar tanto com corrente contínua DC ou corrente alternada AC. Aqui no display, quando ela está na função automática, esse indicador ele fica oscilando entre os 4 modos que estão ativos. Para as demais funções, temos que selecionar manualmente pela tecla função. Aí aqui são os modos automáticos, né? Dá para selecionar de forma independente. E entrando aqui nos amarelos, são os modos que temos que ir pelo modo manual. Esse aqui é o modo de diodo, modo milivolt, modo de frequência, modo de capacitância. Esse multímetro consegue medir capacitores. Aqui é o modo de temperatura. Ele mostra na tela de forma simultânea, tanto a Fahrenheit como o Celsius. E aqui, o último é o modo de medição de energia por proximidade. Bom pessoal, então vamos lá. Eu apenas liguei o equipamento e ele está no modo automático. E nesse modo que eu vou fazer os primeiros testes do vídeo. Vamos começar aqui pelo modo de corrente ou amperagem, pela garra amperímetro. Lembrando que não pode pegar os 2 cabos, senão o aparelho ele não faz a leitura. Tem que ser cada cabo de forma independente. Coloquei aqui no cabo, ele mostra a corrente 3,75 amperes e aqui no símbolo mostra que está a corrente alternada pelo símbolo AC. Se eu trocar o cabo aqui, é da mesma forma. Para fazer o teste de corrente contínua, vou colocar aqui nessa fonte uma lâmpada de carro, conectado no cabo de 12 volts. Vou ligar aqui. Repara aqui no símbolo de seleção que ele está no automático, que ele vai mudando de um para o outro.
Na hora que eu colocar no cabo, ele trava, indicando qual função que ele está medindo. Aqui, ele está marcando 4,27 amperes, o sinal aqui DC, indicando corrente contínua, e o símbolo de menos, indicando que eu estou no cabo negativo. Se eu alterar o cabo aqui, ele mostra que eu estou medindo corrente contínua, porém o sinal negativo some. Isso significa que eu estou no cabo positivo. Para o próximo teste, que é o de voltagem, nós vamos precisar das pontas de prova. Vou retirar aqui os protetores dos terminais e também o protetor das ponteiras. As entradas estão aqui na parte inferior do multímetro e o cabo preto eu vou colocar do lado que está escrito COM. E o cabo vermelho aqui na outra entrada. Está no automático. E aqui eu já posso colocar as pontas de prova direto na tomada. Ele já me deu que é 60 Hz e a voltagem 217, 220 volts. Corrente AC. Tirando as ponteiras aqui da tomada, eu já posso medir as entradas aqui dessa fonte. Vou colocar o cabo negativo aqui no terminal negativo. Terminal de 12 volts, 5 volts e 3 volts. O símbolo DC, corrente contínua. Aqui nessa placa eu tenho alguns componentes eletrônicos e ainda no modo automático vou entrar no teste de resistência. Esse resistor que eu estou medindo, ele é um resistor de 100 ohms. Lembrando que o resistor tem uma pequena variação na questão de resistência dele. Próximo teste é o teste de continuidade. Todos esses testes que foram feitos até agora foram feitos no modo automático. Agora vamos para o modo manual. Próximo teste é o teste de diodo. Próximo teste seria o de milivolts, que é voltagens muito pequenas, ele tem uma precisão maior. E o teste de frequência. Depois desses dois testes vem o teste de capacitância, que é para testar capacitor. Aqui nessa placa eu tenho 3 capacitores de medidas diferentes. O primeiro aqui é de 100 UF, o segundo 330 UF e o terceiro de 1000 UF. Lembrando que todos eles têm uma pequena variação em questão de tolerância. Primeiro de 100 UF, 104.6. O segundo 330, 318, 317 UF. E esse maior aqui, 1000 UF. 952, 950 UF. A próxima medição é a medição de temperatura. Para isso, temos que retirar as pontas aqui de prova e conectar o termopar. Ele tem lado, ele não pode ser conectado invertido. Vermelho do lado vermelho e o preto aqui no COM, no lado esquerdo do multímetro. Aqui ele já está medindo a temperatura através dessa ponta aqui. Esse é o sensor de temperatura externo. Se você tirar esses terminais aqui, ele tem um sensor de temperatura interno que ele pega como se fosse a temperatura ambiente. Aqui ele está me dando a temperatura em Fahrenheit e em Celsius. Se eu segurar a ponta aqui no dedo, 34, 35 graus. Vou posicionar o termopar aqui bem próximo à lâmpada. A variação de medição de temperatura dele é de menos 40 a 1000 graus. Vou usar aqui um maçarico para aquecer a ponta. Eu não direcionei a chama direto, mas
foi 700 e poucos graus aí. Tem uma tecla aqui da lateral que eu posso travar essa medida também. Igual aqui ele está esfriando, se eu quiser travar, eu pressiono ela até ela fica congelada. E basta eu pressionar esse botão novamente, que ele desbloqueia a medida. Esse botão ele também tem a função de iluminação. Se eu pressionar e segurar, ele acende essa iluminação na frente aqui, que é a da ponteira de garra. Se tiver em um local escuro, vou apagar a luz aqui. Está totalmente escuro, ele ilumina certinho. Às vezes você quer fazer aquela medição da amperagem, você consegue acessar os cabos aí tranquilamente, mesmo com pouca iluminação. Outra função dele é essa última aqui, NCV. Essa função é para medir tensão elétrica por aproximação. O sensor dele é aqui na ponta. Quando ele pisca verde é porque está próximo de alguma tensão, mas não próximo o suficiente. Da medida que você vai aproximando, ele vai intensificando o bip e muda o LED de verde para vermelho. Uma outra informação aí, pessoal, desse multímetro é que ele é True RMS. Isso significa que ele tem uma precisão muito grande em medições onde é senoide. Por exemplo, a tomada ela é 60 Hz, padrão, 50, 60 Hz. E ele consegue fazer essa medição tranquilo. Em outras aplicações, como dimmers, dimers, onde a onda senoidal ela é modificada, alguns multímetros não conseguem fazer essa leitura. Ele fica louco, ele não consegue pegar de jeito nenhum a média da senoide. Já com esse sistema aqui, ele consegue uma aferição perfeita. Eu abri a caixinha para mostrar melhor para vocês. Aqui tem um dimmer que controla o exaustor aqui. Eu tirei o pino do meio, liguei aqui. Vou fazer toda a ligação, já volto para mostrar para vocês. Os cabos conectados aqui já. Aqui, com o interruptor nesse lado, ele está na rede elétrica normal. 60 Hz, 213 volts, está no momento. Se eu mudar essa chave para o lado de cá, ela irá para o dimmer. Joguei aqui. O multímetro está em 195 volts, 60 Hz. Eu posso mexer aqui no dimmer, que nada acontece com a frequência. Se eu alterar aqui, ele mexe um pouco na voltagem. Porém, não tem nenhuma carga ligada no sistema. Se eu ligar aqui o exaustor, isso já muda. A frequência vai para 180, 190 Hz. Isso porque o dimmer ele altera a onda senoidal, dessa forma que ele consegue controlar a velocidade aí de exaustores e ventiladores. E devido a essa característica True RMS, que ele consegue me passar essa voltagem precisa de 111 volts e a frequência de 180 Hz. Se fosse um multímetro comum, essa tensão aqui ela estaria oscilando muito. Ela estaria batendo 170, 150, às vezes 100 volts, 80 volts. Por quê? O True RMS ele consegue pegar a senoide e tirar uma média dela aí dando a tensão real. Essa é a vantagem desse sistema. Bom pessoal, espero que eu tenha conseguido passar para vocês todas as funcionalidades desse multímetro. Uma opinião pessoal, eu gostei muito desse equipamento. Eu achei ele muito bem construído e muito completo, todas as funcionalidades. Eu nunca tive um multímetro com essa função True RMS. Para mim era novidade e espero que eu tenha conseguido passar com clareza essa função. Se eu tiver passado alguma informação errada, por favor, deixe aqui nos comentários que eu aceito essa correção tranquilo, beleza? O link dele está na descrição, caso vocês queiram conferir. E nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Até mais, valeu!